são especialistas em limpar o cocô de cavalo das ruas. Boa noite. Boa noite. E aí, garoto, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. Quando puder começar, se fala, viu, Mayara? Pronto. Gente, boa noite. Eu cheguei até a dar boas-vindas ali no chat. Deixa eu me apresentar aqui. Quem está falando com vocês é Nayara. Sou uma das responsáveis aí que está tocando junto com Lori, Franklin, Vitor, o grupo aí do GTS. Bem, com vocês hoje a gente programou hoje para hoje estudar um pouquinho da ferramenta aí com Rebeca. Então vou dar a vez à Rebeca. Vou pedir só para não ter a questão de problemas aí na comunicação, se vocês puderem deixar o vídeo desativado e na verdade a câmera, né, e o fone, só para não atrapalhar muito. Aí qualquer coisa eu vou ficar monitorando o chat, qualquer dúvida vocês podem postar, a gente mantém a comunicação por lá, porque assim, Rebeca vai projetar o slide, provavelmente não vai conseguir, então qualquer dúvida podem, né, colocar aí no chat que eu faço essa intermediação, tá? Sejam bem-vindos. Com você, Rebeca. Vou deixar aí quando você... 19h02, se você quiser dar 3 minutinhos aí pra gente começar 19h05, fica a seu critério, viu? Bom, vou esperar mais um pouquinho, então. Pronto. A gente fez assim, a gente deu uns 5 minutinhos da outra vez, né? Só por conta dessa questão mesmo de acesso. Uhum. Sem problema. Lori, tá conseguindo falar agora? Eu entrei pelo meu pessoal. Obrigado. Eu entrei pelo meu pessoal, Nai. Conseguindo me ouvir? Pronto, tô conseguindo sim. Prontinho, por aqui eu consigo falar. Deixa eu dar oi pra galera, dar uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Lori. Bem-vindos a mais um evento do GTS. Fico muito feliz de estar recebendo mais uma colega, né? Mais uma pessoa que eu trabalhei aí em Salvador. Jogue duro aí, viu, Beca? Eu quero ver todos os aspectos dessa ferramenta. Quero aprender de novo aqui com você, tá bom? Tá bom. Só para avisar questões, principalmente para você que vai apresentar questões com perda de internet, falha, conexão, áudio, você me sinaliza aqui no chat ou no zap, tá bom? Viu, beleza, tranquilo. Gente, e dúvidas no final, tá bom, galera? Tá todo mundo me escutando bem? Sim, Tá sim. Sim. Sim, tô escutando bem todo mundo. Legal. Posso só mais um minutinho para esperar a galera entrar. Vou começar então, tá? Bom, primeiro, antes de apresentar aqui o slide, primeiro eu vou me apresentar, né? Para quem não me conhece aqui, meu nome é Rebeca, eu trabalho como analista de testes já faz mais ou menos uns 5 anos e atualmente eu trabalho na Solute, não sei se você conhece, é uma empresa aqui de Salvador, que também tem em São Paulo e tem no Rio de Janeiro.
E aí eu trabalho muito com essa ferramenta de Emita, e por isso eu conheço um pouco essa ferramenta e vou mostrar aqui para vocês o que eu sei, tá? Vou botar agora para apresentar o slide. Vocês estão vendo a tela? Carregou sim. Sim. Pronto. Então, vamos falar um pouco sobre o Gmeter. Primeira pergunta é o que é Gmeter, né? Que eu acho que algumas pessoas que não conhecem a ferramenta podem ter. Então, eu utilizo o Gmeter para duas situações específicas. Então, ele é uma ferramenta para teste de performance e para teste de concorrência, que são os dois casos que eu utilizo no meu dia a dia, não todo dia, né, mas tipo assim, no final de sprint, final de release, normalmente na empresa atual que eu trabalhamos assim, e usando essa ferramenta para essas duas situações, performance ou concorrência, eu consigo fazer duas coisas. Eu consigo simular vários usuários acessando uma funcionalidade ao mesmo tempo, né? E quando eu faço isso, eu posso gerar um relatório, né, informando se o resultado desse teste de performance foi positivo ou negativo, e também para fazer o teste de concorrência, que eu vou explicar mais para frente o que é o teste da concorrência, certo? Ok. Então, os benefícios de fazer o teste com o Gmeter, justamente por causa disso. A gente consegue fazer várias simulações de vários usuários acessando algum sistema web específico, e também fazer esse teste da concorrência, que é bastante importante. Eu vou, inclusive, dar alguns exemplos, tanto de teste de performance ou de concorrência, que já aconteceu comigo no meu dia a dia, para vocês verem o porquê que é tão importante. Então, primeiro, precisamos entender o que é teste de concorrência e o teste de performance. Teste de concorrência é quando eu coloco no mínimo 2 usuários, pode ser mais, tá? Mas no mínimo 2 usuários para fazer o mesmo fluxo, e nesse fluxo, vamos dizer que seja cadastrar uma tela, vamos dizer que é uma tela de cadastro, e nesse fluxo os 2 usuários selecionem o botão salvar ao mesmo tempo. Então, qual será o comportamento do sistema quando acontecer isso? Então, tem vários comportamentos, né? Então, o Gmeter serve também para fazer isso, né? Eu posso colocar 2 usuários e para fazer os 2 ao mesmo tempo acionar o mesmo botão, o botão salvar. E o teste de performance, que é o que eu expliquei na estante, que é botar vários usuários, ou seja, eu posso botar 100, 300, 500 usuários para rodar ao mesmo tempo o sistema em várias funcionalidades diferentes, certo? Não precisa ser na mesma funcionalidade, eu posso fazer isso e ver como o sistema vai se comportar, né? Será que o sistema vai aguentar tantos usuários e tal, ao mesmo tempo, fazendo várias funcionalidades? Aí é por isso que tem o teste de performance e o teste de concorrência. Então, o teste de performance, né? Como que ele acontece? E um exemplo real que eu vou contar aqui. Então, o teste de performance, como eu falei, é colocar vários usuários ao mesmo tempo para acessar o sistema. Então, eu pego, todos os usuários, antes de começar os testes, né? Se você está fazendo isso para um cliente e ele já tem um sistema, vamos dizer que o sistema é legado, e você já sabe, o cliente normalmente ele já sabe quantos usuários que vai acessar aquele sistema, ou que acessa atualmente aquele sistema, e aí você vai coletar essas informações com o cliente para saber quantos usuários vão acessar aquele sistema.
e baseado nisso você vai fazer os seus testes, né? Então vamos dizer que vamos trabalhar com a média que eu trabalho no dia a dia, que dos sistemas que eu testo, que é de ver, vamos dizer que é 150 usuários acessando o sistema ao mesmo tempo. E esses usuários, eles vão acessar funcionalidades diferentes. E ele também pode, tipo, dar erros. Então, tipo assim, quando eu rodo vários usuários ao mesmo tempo, ele pode dar sucesso, pode ser um caso de sucesso, ou pode ser que dê erro, como é o exemplo que eu vou dar agora. Então, há uns 3 anos atrás, quando eu trabalhava ainda na Capgemini, surgiu uma situação que após a entrega, né, da tela que a gente tinha feito, né, da sprint que a gente tinha feito, toda vez que o cliente ele ia acessar o sistema, quando passava de 300 usuários, o sistema caía e dava um erro específico. E ninguém conseguia fazer mais nada no sistema. Só que, na época, a gente não trabalhava com teste de performance, a gente também não trabalhava com JMeter. E aí foi um desafio, né? Porque eu não conhecia a ferramenta, eu só ouvia falar da ferramenta, mas não conhecia a ferramenta. E aí a minha coordenadora pediu para eu tentar simular e tentar aprender a ferramenta, né? Então, a gente conseguiu fazer... fazer a simulação, a mesma simulação que acontecia lá com o cliente, colocando 300 usuários para rodar ao mesmo tempo, e na época, como eu não sabia mexer direito no JMeter, eu acessava a tela, abria a tela, o sistema, com o link do sistema, e acessava o sistema para apresentar o mesmo erro para mim. Isso aconteceu, e aí esse é o exemplo, né? Tipo, eu consegui fazer a simulação do que estava acontecendo com o cliente lá comigo, usando usuários virtuais, né? Não precisei, tipo, fazer de usuários reais, no caso. Então, é por isso que o JMeter ele serve para fazer essa simulação, né? O exemplo 2, que é o teste de concorrência, e aí eu vou dar mais uma vez como que acontece e um exemplo real. Como eu já falei anteriormente, o teste de concorrência é quando 2 ou mais usuários tentam fazer o mesmo fluxo e, às vezes, sem querer, acaba acionando a mesma ação ao mesmo tempo, né? Então, vamos dizer que tipo, eu cadastrei tudo certinho na tela, e aí vou acionar o botão salvar, e aí, nesse botão salvar, quando eu acionei, por consequência, por coincidência, outra pessoa, também outro usuário, acionou também ao mesmo tempo. Então, aí tem 2 questões. O sistema ou pode dar erro, ou ele pode seguir normal, só que aí na base, o sistema ele vai estar com algum erro. Pode ser que esteja com algum erro. Ou, se estiver tratado direitinho, né, o desenvolvimento, eles tiverem esse tratamento antes, então não vai acontecer erro nenhum. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Aqui é um exemplo que eu tirei de um sistema que eu testei. Aí não está mais claro, porque eu ocultei os dados, né, do sistema. Então, é um exemplo real, porque eu cadastrei os dados. Esse aqui, na verdade, a gente roda o JMeter lá na empresa, lá no final da sprint, né? Então, antes de cada entrega, a gente roda o JMeter de cada funcionalidade por funcionalidade, com a quantidade de usuários que o cliente ele disse que é para rodar, e aí acontece que, tipo, eu não tinha feito o teste de concorrência para essa funcionalidade, porque estávamos com pressa para entregar neste momento e tal, e acabou que não tivemos esse tempo. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava gravando, fazendo o script, né, do JMeter para fazer a entrega, teve esse erro daí, que foi quando eu coloquei vários usuários para fazer e nesse caso daí, não foi nem o 12 usuários, eu botei mais de 25 usuários para fazer uma inserção, né, na base, e acontece que ele barrava o ID, tinha uma coluna de ID na base, né, uma coluna de ID e um código. Então, quando acionava ao mesmo tempo, ele colocava IDs diferentes, óbvio, e repetia o código para aquele registro, ou seja,
tipo, replicou o registro várias vezes que não poderia ser replicado e acabou que teve que mudar essa regra do banco, da base, para que não pudesse acontecer aquilo. Então, no sistema, na tela, não deu erro, né? Não aconteceu erro visível para o usuário, para mim, que eu estava testando. Mas quando chegou na base, que eu fui fazer a consulta, deu para perceber lá que ao rodar o script do JMeter, teve esse erro de concorrência aí, que teve que ser tratado posteriormente. Então, o que é preciso para fazer antes de começar a fazer os testes, né, com o JMeter, e o que acontece com todo o teste, né, independente se você vai usar o JMeter ou não, né, o manual ou o automatizado, requer um planejamento. Então, como que se planeja para fazer os testes do JMeter? Antes de mais nada, sempre agora não, que a gente já trabalha, já tem o mesmo cliente, então ele já sabe mais ou menos o que a gente precisa, e a gente também já sabe o que é que ele precisa, então não precisa mais fazer essas perguntas. Mas logo quando você está iniciando um projeto você sabe que vai rodar o JMeter, sendo um sistema novo ou um sistema legado, você precisa fazer algumas perguntas para entender a necessidade do cliente. Então, eu aqui botei 4 perguntas, tem algumas outras perguntas, certo? Mas eu resumi nas principais, que eu acho que são principais, que são essas 4 aqui. Então, quais são as funcionalidades que precisarão ser testadas? Qual a quantidade de usuários que devem ser simulados? Quais são os usuários mais frequentes que os usuários irão utilizar o sistema? E qual o intervalo de tempo um novo usuário irá acessar o sistema? Então, por que fazer esse levantamento antes, né? Porque vai acontecer mais para frente eu vou explicar mais, mas vai acontecer que para você fazer o script do JMeter, você precisa fazer uma gravação, né, da funcionalidade que você vai fazer essa simulação de vários usuários acessando ao mesmo tempo, e para isso você precisa saber que funcionalidade é essa, né? E para você também, você precisa saber a quantidade que vai acessar aquela tela, porque às vezes, dependendo do sistema, às vezes o sistema é dividido por setor, né? Então, normalmente, a empresa que eu trabalha com órgãos públicos. Então, tipo, às vezes é por questão de setor. Então, pessoas, vamos dizer que tem 50 usuários que trabalham com tal setor, tal sistema, então ele vai acessar essas telas daqui, essas 3 telas daqui. Já outros 50 usuários, elas normalmente não acessam aquela tela, porque não tem permissão, então vai acessar essas outras telas daqui. Então, se eu colocar 50 usuários para acessar essa funcionalidade daqui ao mesmo tempo, mesmo que não seja a tela que eu quero mostrar para o cliente, como que o sistema vai se comportar com outros usuários acessando suas telas normalmente? Como que aquela funcionalidade específica vai se comportar? Entendeu? E os horários, que normalmente tem uns horários específicos para acessar tal sistema, vamos dizer que tem um pico grande quando é algum sistema, vamos dizer que tem algum sistema que trabalhe com um público externo, vamos dizer, que cadastre pessoas, CPF de outras pessoas e tal. Então, vamos dizer que eles liberam aquele cadastro de tal horário, de 8 às meio-dia, vamos dizer que tem acesso ao público que faz aquele cadastro. Então, como que o sistema vai se comportar naquele horário específico, né? E o intervalo de tempo que o usuário novo vai acessar aquele sistema. Então, por onde começa a execução? Então, começa pelo download do JMeter, né? Não sei se você sabe, o JMeter é um executável, ou seja, você não precisa baixar ele literalmente para sua máquina, só se você quiser. Mas se você quiser, você pode baixar só uma pasta, que é o zip, né, do JMeter, e aí essa pasta, deixa eu até mostrar aqui, que eu tenho aqui aberto. Essa pasta, ela vem aqui, escrita pasta JMeter, a minha versão, né, é 5.1, só que acho que já está numa versão mais avançada agora, só que eu continuo utilizando essa.
ela vem com essas pastas daqui, e o JMeter fica aqui dentro do bin. E aí você vai ver o Apache JMeter.jar, e aqui é o que você vê aqui, que é essa peninha aqui, que é o JMeter. Então, o JMeter é isso aqui. É um sistema bem leve, uma ferramenta bem leve, não pesa muito, certo? E ele tem todas essas partes aqui, ele grava alguma coisa específica, né? Deixa eu botar para os lados aqui. Pronto. Então, conforme eu falei o planejamento antes, como que começa, o que precisamos fazer antes de começar a executar o JMeter? Precisamos primeiro definir os grupos de usuários, então, vamos dizer assim, grupos de usuários que tem tal permissão que vai acessar tal tela. Grupo de usuários que tem tal permissão que vai acessar essa tela de cadastro ou essa tela de consulta aqui. E aí, eu vou fazer um fluxo para cada tela específica. Vamos dizer que é cadastrar usuário ou cadastrar gestor. Então, eu tenho que fazer um fluxo específico para cada tela, gravando o passo a passo dessas telas. Então, como é que eu faço isso? Eu utilizo o BlazeMeter, que é um parceiro, né, do JMeter, que é uma extensão do Google. Dá para se gravar também no próprio JMeter, certo? Mas eu, Rebeca Cerqueira, eu prefiro gravar pelo BlazeMeter, para mim é mais interessante e mais fácil também, até para exportar. E eu utilizo o BlazeMeter. Então, eu faço o quê? Eu faço a gravação, e eu vou dizer que é um pouco agora sobre o BlazeMeter, né? Como vocês podem ver, o BlazeMeter é uma extensão do Google, ele fica bem pequenininho ali em cima. Eu vou passando aqui, eu fiz um pequeno passo a passo do BlazeMeter aqui, só para fazer um pequeno resumo, né? Para vocês entenderem. E aí o BlazeMeter, você baixa lá, você só procurar BlazeMeter, você vai baixar, ele vai ficar ali bem pequenininho, certo? Antes, eu tenho que dar uma dica aqui, que é fazer o seu cadastro no BlazeMeter. Por quê? Porque senão você não consegue exportar. Às vezes, comigo, eu não sabia disso, e aconteceu que eu fiz uma gravação, e eu tentei exportar, não consegui, porque eu não tinha um login. E acabou que, na época, não sei se... Acho que agora ele não faz mais assim, não. Agora eu consigo até não perder o que eu fiz, né? Logar e não perder o que eu fiz. Me cadastrar e não perder o que eu fiz. Mas antes, eu perdi o que eu fiz, eu tive que recomeçar a gravação de novo, do zero. Então, assim que você baixar o BlazeMeter, já faz o cadastro, né, do seu usuário pessoal no BlazeMeter, para que você não perca as suas gravações. Então, essa é a página do BlazeMeter, como você vai se cadastrar. O BlazeMeter é um outro mundo, certo? Ele também faz testes de performance parecidos com o JMeter, só que ele é algo nas nuvens, ele não é tipo como o JMeter é. Só que ainda estou estudando essa ferramenta um pouco mais a fundo. Mas o que eu uso dela, neste momento, é só para fazer gravação. Mas tem um mundo gigantesco dentro do BlazeMeter. Se vocês acessarem lá, vocês vão ver que é muito grande o que ele pode fazer também. Então, aqui, nesse slide aqui, nessa parte aqui, estou mostrando como que começa a gravação, né? Então, tipo aqui, tem esse Start Record aqui, que é onde você faz a gravação do BlazeMeter. Então, sempre começa gravando pela URL. Você colocando o URL ali na barra de pesquisa. Então, você vai começar a gravar, não quando você estiver na tela de login, mas quando você for botar o www.o-nome-do-seu-sistema.com.br, você já aperta aqui o Start para começar a gravar, você colocando esse endereço na barra de pesquisa. E o que é bom no BlazeMeter é que você pode ir definindo passo a passo o que você está fazendo. Por quê? Porque quando você exportar, ele já vem com aquele passo a passo do que você fez lá. Então, antes eu não sabia dessa parte aí do passo a passo, então acabava que quando eu me exportava,
acabava que vinha vários scripts, né? E eu não sabia, eu conseguia me encontrar bem onde é que eu estava, né? Então, aqui dá para você fazer um passo a passo. Eu vou botar o mouse aqui para ver se vocês conseguem enxergar. Então, aqui eu consegui. Ele sempre começa com teste. Aí eu botei aqui, clicar em um link, né? Que foi algum link aqui da pesquisa do Google que eu fiz. E aí, antes de clicar, eu coloquei aqui o passo a passo. E isso você faz antes de clicar no link, tá? Não é depois, não. Senão você tem que renomear e editar lá. Então, antes de eu clicar no link, eu botei clicar em um link, aí clico no link, e aí eu passo para o próximo passo. Só que aí, antes de fazer, eu também digito aqui, né? Dou um save e continuo. E aí, aqui é a parte que eu estou mostrando aqui. Vamos dizer que eu já fiz toda a gravação, né? Do passo a passo, tal, com o Blazemiter. E aí, eu vou agora fazer o que é a exportação. Então, aqui você pode perceber que eu posso exportar em mais uma forma. Eu posso exportar somente para utilizar ele para o Gmeter, ou eu posso também exportar ele para utilizar junto com o Selenium. Ou posso os dois juntos, né? Normalmente, essa parte onde tem google.com eu deixo sempre marcado, senão ele não deixa baixar. Então, sempre deixa marcado e normalmente eu só baixo junto com o Gmeter. E salvo, né? Aí faz o script, ele vai direto para sua pasta de download. Aqui, onde tem aqui em cima do botãozinho vermelho, aqui onde tem Enter the name of the test, você coloca o nome da tela da funcionalidade que você está gravando. Aí, quando você salvar, ele já vai baixar com o nome da sua tela. Então, quando eu vou para a pasta de download, você já vai perceber, você não vai perder, né? Você não vai ficar com dúvida de qual script que você está precisando usar. E agora é a parte de exportar aquele arquivo que você gravou, né, o passo a passo, para o Gmeter. Então, você grava uma vez só aquele script e agora vai para o Gmeter. Só que no Gmeter você já precisa fazer algumas configurações específicas para que você fique adaptado ao que você realmente precisa. Então, aqui é o Gmeter, como eu mostrei na estante, né, lá no sistema. Então, aqui é o Gmeter e eu vou mostrar mais ou menos como é que faz para exportar. Aqui é uma tela depois do Gmeter, depois que eu já rodei, né, que eu já fiz a configuração, depois que eu já rodei um passo a passo. Então, aqui, se der erro, ele vai mostrar aqui vermelhinho, aqui, ou se tá tudo verde, é porque tudo passou. Então, agora, normalmente é normal, tá? Depois que você gravar, que você fazer a exportação, dá erro no seu script. Sempre vai dar erro. Normalmente, nunca passa direto. Aí, você tem que ir configurando aos poucos. Você vai configurar a quantidade de usuários, você vai colocar... configurar os parâmetros, né, que você vai colocar no Gmeter, se você vai fazer a quantidade de usuários, se você vai utilizar CPFs ou logins diferentes, né, você pode rodar com o mesmo usuário, né, várias vezes, ou você pode fazer vários usuários diferentes para gravar de forma diferente na base, certo? E aí, para isso, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer uma lista no Excel e salvar em CSV, exportar para o Gmeter, ele vai pegar todos esses usuários diferentes e vai colocar para rodar, mas para isso você tem que fazer um parâmetro, ou seja, se você não tem esse parâmetro ainda, vai dar erro. Ele vai fazer apenas o quê? Ele vai pegar o seu usuário que você gravou lá e na sua tela de login e vai já gravar isso. Só que, tipo, se você colocar esse mesmo usuário 10 vezes ou 15 vezes, será que ele vai dar erro? 10 vezes tem sistema que vai dar erro. Então, você tem que colocar usuários diferentes na maioria das vezes. Não sei se vocês conseguem enxergar bem aqui. Eu botei aqui grupo 2, tem grupo 1 aqui em cima. Vocês estão enxergando bem aqui essa imagem? Porque realmente... Consigo ver. Pronto. Então, aqui, grupo 1, grupo 2. Nesse caso aqui específico, eu coloquei 2 grupos diferentes para acessar o sistema. Então, aqui, o primeiro grupo é uma tela, o segundo grupo é outra tela, outra configuração, certo?
E aqui o passo a passo, lembra aquele passo a passo que eu gravei lá no Blazer Meter? Tipo, logar no sistema, acionar ícone, acionar botão, preencher campo. Então, todo aquele passo a passo, ele vem, quando eu exporto, ele vem para cá. E aí, quando eu abro esse passo a passo, ele fica exatamente como está aqui, essa estrutura que está aqui. Ele vem com o tempo que eu levei na tela, ele vem com o scriptzinho, né, do que eu fiz, que quando abre, acontece, quando abre esse script, ele vem com todo esse passo a passo dentro, novamente. Então, uma outra dica que eu acabei de me lembrar aqui, quando tá falando do tempo, é que, tipo, se eu me distraio na minha gravação com o Blazer Meter, vamos dizer que eu tava gravando, eu resolvi bater um papo, não sei, alguém me chamou, e aí eu fiquei parado na tela, em vez de continuar gravando. Ou, sem querer, eu cliquei em uma outra tela, em uma outra aba. Tudo isso vai interferir no seu teste e você vai precisar refazer tudo de novo, se for necessário, para rodar certinho o Meter. Então, o que acontece? Quando você estiver gravando, fazendo a gravação, você precisa ter foco total naquela gravação. Nada que te interrompa. Porque senão você vai ter retrabalho. Então, não conversa com ninguém, não fala com ninguém na hora, foca ali em gravar, porque o tempo que você levar, que você demorar, ele vai gravar esse tempo e vai demorar esse tempo para executar o script. Ele vai demorar o tempo certinho. Tem uma técnica para que isso não aconteça? Tem. Só que aí, tem como você configurar o relógio, ou até excluir o relógio, ele vai gravar bem rapidão. Mas se você quiser fazer um teste com uma massa real, né? Você faz o tempo certinho que o usuário vai levar acessando aquela tela, né? E aí eu vou dar aqui um exemplo na prática, né? Tanto do Blazer Meter quanto do JMeter, para que talvez fique um pouco mais fácil para vocês conseguirem visualizar. Então aqui, como eu falei, o Blazer Meter, se não estiverem me escutando ou não estiverem enxergando direito, podem falar que eu paro, tá? Aqui é o Blazer Meter, como eu falei. Tem que logar no sistema, né? Então, deixa eu fazer aqui o gmail.com. Eu quero fazer um cadastro. Então, vamos dizer que eu vou fazer um script de um usuário querendo criar uma conta no Google, certo? E aí, antes de começar a gravar, eu copiei o link aqui da tela que eu vou começar a gravar, certo? Não comecei a gravar ainda, eu vou abrir uma outra aba, vou aqui abrir o Blazer Meter, vou logar sempre, não se esquece de logar. É que ele tá abrindo, né, o espaço. Pronto, aqui meu usuário. Como você pode ver aqui, ele pode fazer várias coisas, o Blazer Meter, né? Tem teste funcional, performance, teste com API. Só que quando você abre isso aqui é bastante coisa. Então aqui ele já está logado. Eu não preciso fazer nada, ele já está logado aqui. Tá vendo? Hi, Rebeca. Aí eu chego aqui, o que é que eu faço? Antes de começar a gravar, eu já copiei o link, eu vou agora colocar um nome aqui, teste Gmail. Vou acionar aqui. E agora sim eu posso copiar o link da minha tela. Por quê? Porque eu quero que ele grave o passo a passo desde o início, tá? E se você estiver fazendo isso com um cliente que sabe mexer no JMeter, ele vai cobrar isso de você, ele vai cobrar o link lá inicial para pegar. Funciona também se você começar diretamente da tela de login. Funciona lá se você utilizar vários ambientes diferentes, então vai funcionar também. Então, uma dica também é gravar no ambiente, quando você for fazer
uma entrega para o cliente, eu gravo normalmente o script no ambiente já do cliente. Por quê? Ou então eu posso rodar no meu próprio ambiente e depois mudar só o URL e alguns detalhezinhos para a tela, para a URL do cliente, tá? Uma outra dica também, que é bastante importante, já essa conversa aqui que eu estou tendo com vocês, o Blazer Meter está fazendo o mesmo tempo que eu estou aqui parada, ele está gravando esse tempo aqui, e aí ele vai refletir quando eu exportar esse registro, tá? Mas antes eu vou dar uma dica aqui, vou dar um pause aqui, e vou dar dica. Quando você for fazer a gravação do JMeter, com o Blazer Meter, esqueci a dica que eu ia dar. Quando você for fazer, eu vou gravando aqui, e quando eu me lembrar eu falo. Aqui ele vai gravando, tá vendo? Então, aqui o certo seria, antes de eu começar aqui, eu já colocar aqui um passo a passo. Porque ele pode não gravar tudo, ele pode gravar somente a ação, que é quando eu clicar no botão próximo, ou ele pode gravar também, que às vezes ele é meio aleatório, né? O Blazer Meter. Às vezes ele grava o campo, quando eu boto aqui, inserir valor no campo nome. Aí às vezes ele pega essa informação e guarda, e quando eu exportar ele vai vir com aquele teminha lá. E tem vezes que não, ele pega e agrupa tudo, que é nome, sobrenome, nome de usuário, senha, confirmar, e agrupa tudo no próximo. Entendeu? Mesmo que eu já tenha colocado passo a passo um por um aqui, inserir nome, inserir sobrenome, inserir nome de usuário. Aí, o que acontece? Eu vou dar um pause e vou começar de novo. Sim, a dica que eu ia dar, que eu me lembrei agora, eu vou falar logo, para não esquecer, quando você grava em ambiente diferente, vamos dizer que tem ambiente de homologação, tem ambiente de teste, tem ambiente de desenvolvimento, e aí teste onde você testa, um ambiente de teste, né? E tem o de homologação, que é o ambiente que o cliente ele utiliza para fazer a validação lá do sistema que você está entregando. E aí, quando você grava, você pode gravar no seu próprio ambiente de teste, né? E depois mudar o URL para o ambiente de homologação, fazendo agora algumas configurações. Que configurações são essas? Eu vou só abrir rapidinho aqui o JMeter, porque essa dica é importante e eu não quero esquecer dela. Então, às vezes, pode acontecer de um site que eu estou acessando, ele ser... vamos dizer que é um ambiente de dev, de teste, que é um ambiente aqui, vamos dizer que é um ambiente da sua empresa, ele seja HTTP. Mas o ambiente de lá do cliente, ele é HTTPS. Só que quando eu gravei o JMeter, eu gravei lá no meu ambiente da empresa, então ele gravou como HTTPS. Aí o que acontece? Quando o cliente rodar lá, mesmo que esteja tudo certinho aqui para mim, eu configurei tudo certo aqui, quando chegar lá, vai dar erro. Por quê? Porque ele rodou no ambiente dele, eu coloquei a URL certinha, mas eu esqueci de colocar aqui no script passo a passo, que ele vai rodar, mudar tudo de HTTP para HTTPS. E aí vai dar erro. E aí eu fui descobrindo isso com o tempo, né? Quando o cliente ia devolvendo, e descobrindo as coisas que eu precisava mudar, né? Então agora, para quem nunca utilizou, ou quem está pretendendo usar e não tem retrabalho, a dica é essa. Sempre verificar se os dois são HTTP, para não precisar fazer análise, porque quando ele manda de volta, o cliente manda de volta, você não sabe qual é o erro. Você sabe que está dando um erro. Aí você tem que parar para verificar por que está dando erro lá, não está dando erro aqui. Então você vai tirando, você vai vendo as possibilidades, né, do que pode ser aquele erro, e você vai anulando isso. Então, normalmente, quando devolve para mim, a primeira coisa que eu faço é ver se a URL do sistema que tem algum detalhe que eu esqueci de colocar, certo? Vou voltar aqui para a tela. Aí eu cheguei aqui agora, eu vou ver aqui. Vou começar a gravar.
Não vou colocar um plum aqui, tá? Só para coisa, eu vou preencher tudo. No final eu vou colocar o passo que é salvar essa tela toda aqui. Essa aqui. E aqui, antes de eu clicar no botão próximo, eu vou colocar o passo. Agora eu vou colocar o passo. Eu vou colocar... Aí eu clico aqui em adicionar step. Tá percebendo que tá zerado aqui, ele não gravou nada. E aí agora eu vou acionar o próximo. Ele gravou, tá vendo? Mesmo dando erro. Então é por isso que também é importante fazer um fluxo que você já tenha certeza que é certo. Para não acontecer esses erros, senão ele vai gravando tudo. E acaba que interfere. Quando você exportar, você vai ter mais trabalho para fazer configuração do script. Vamos ver se agora vai. Passou. Não foi. E nisso tudo ele está gravando tudo que eu faço, certo? Então, se eu erro, se eu acerto, ele grava tudo. Pronto, acertei. Qual o problema de acontecer isso? Vamos aproveitar que eu errei aqui, né? No cadastro. O que acontece? Quando eu for fazer essa exportação aqui, ele vai me trazer exatamente tudo. E aí eu vou ter que pegar esse script, chegar aqui no Gemito, né? Ele vai me trazer todo o script, ele vai me trazer uma lista. Só que você percebe aqui que tem... Você percebe aqui que tem 14 itens, né? 12 itens. Ele vai me trazer exatamente 12 vezes aquela questão ali, igualzinho esse aqui. Vamos dizer, com o script, né? 12 vezes. Por quê? Porque eu errei bastante, eu fiz várias vezes, né? Demorei também na tela, então ele vai pegar tudo e exportar tudo o que eu fiz. Então esse é... Deixa eu dar um stop aqui. Só para fazer um teste, né? E ele vai exportar exatamente tudo isso que eu fiz. Vou fazer um teste. Aí agora é a parte que eu falei. Se eu não tivesse logada, ele não apareceria aqui o save, certo? Aí eu vou acionar aqui o save. Eu posso rodar por aqui mesmo, né? Só que ele vai fazer ele vai rodar rápido. Eu vou chegar aqui um save, vou selecionar de emitter, certo? Não selecionei o outro. Você percebe que ele já trouxe aqui selecionado. Eu exporto a minha gravação. Pronto. Aí agora eu chego aqui e faço o que? Eu vou abrir tá vendo? Teste de emitter. Vou abrir aqui. Pronto. Aí ele já me trouxe aqui aquele script que eu gravei aqui. E aí que começa algumas coisas que eu já falei. Aqui é onde eu posso colocar, né? Faz de conta que eu já estou com tudo planejado. Aqui é onde eu posso colocar quantidade de usuários que vão acessar a tela, o tempo que eu quero que cada um inicie. Normalmente, por padrão, é de 3 para cima, certo? Colocar, pelo menos é o que eu faço, né? Colocar 3 segundos de diferença entre cada usuário que vai acessar o sistema. Eu posso colocar aqui quantos usuários eu quiser, 10, 100, 1000 usuários, né? E eu posso colocar para rodar quantas vezes eu quiser. Eu posso colocar para rodar infinito, e aí ele fica rodando lá, rodando. Eu não aconselho colocar isso primeiro porque ele pesa o notebook, né? Você vê o notebook fazendo um barulhão. E aí, normalmente, se for mais de, também outra dica, se for mais de 150 usuários, ou até mais de 100, você já coloca para rodar em 2 máquinas, porque senão
pode acabar, como eu posso dizer, acaba que o computador fica muito lento, né? E fica muito quente. Aí, quando eu faço com mais de 100, normalmente eu faço em 2 máquinas, certo? Então, eu vou botar aqui 10 usuários, vamos dizer que é 10 usuários. Aqui são aqueles scripts. Ele gravou o teste e guardou as informações do campo. Até que ele não guardou bastante, ele não guardou todos aqueles passos, né? Aqui é o reloginho. E tem aqui. Esse reloginho daí, ele faz exatamente a gravação do quanto tempo que eu levei na tela. E aí aqui é a parte onde eu começo a fazer a configuração do script, né? Então aqui é o trade group, eu posso botar aqui, vamos dizer, grupo 1. Vamos dizer que é um grupo usuários. Tá? E aí, nesse grupo daqui, eu posso ter vários grupos, tá? Eu posso colocar quantos grupos eu quiser aqui. E posso colocar para todos eles rodarem ao mesmo tempo. Tipo, ou posso colocar para um rodar depois do outro, ou posso colocar para todos rodarem ao mesmo tempo, que é o teste que normalmente eu faço quando eu estou fazendo uma funcionalidade. Aí o que eu faço? Antes de começar a rodar o script, né, que é rodar aqui, nesse verdinho aqui, e iniciar o script, eu começo a fazer a configuração de adicionar um ouvinte. O que é o ouvinte? É uma árvore aqui, eu boto normalmente árvore de resultado e adicionar ouvinte, relatório de sumário. Aqui, quando eu rodar meu JMeter, eu preciso saber como ele está se comportando, o sistema está se comportando, como aquele script está. Então, o que eu primeiro tenho que fazer é colocar essa árvore de resultado, ou seja, ele vai me trazer aqui em cascata tudo que está com tudo quando eu rodar o sistema aqui, quando eu rodar o script. Mas antes de eu começar a rodar, a dica também que eu dou para você não se perder, quando você rodar aqui, eu vou fazer um teste rodando sem numerar. É o que eu vou falar. Pronto. Botei 10 vezes, né? Era pra ter colocado um. Eu vou dar um stop aqui. Certo? Ele já tem aqui o que eu preciso, que é para mostrar para vocês. Você percebe que ele tem tudo verdinho e tudo vermelho, mas você não sabe exatamente onde deu o erro. Então o que é que eu faço? Eu chego aqui no script e coloco a numeração. Para quê? Porque quando eu rodar, quando der erro, eu sei exatamente onde eu tenho que mexer. Então, se é no item 3 que der erro, que deu erro, eu chego lá e mexo somente no item 3. Eu não perco tempo tentando saber onde que está o erro. Então, vou numerar aqui rapidinho. Agora que eu numerei, eu vou limpar aqui, tá vendo? Aqui é limpar e limpar tudo. Quando eu aperto limpar tudo aqui no JMeter, ele vai limpar tanto aqui, quanto o relatório de sumário. Ele vai limpar tudo. Quando eu aperto aqui, normalmente ele só limpa aqui. Vou limpar tudo, que é o que eu quero. Certo? Tá vendo aqui? 10 usuários foi o que eu coloquei para rodar. E aí, eu vou rodar novamente.
Vocês estão conseguindo acompanhar bem? Eu tô falando muito rápido? Tá tranquilo. Daqui, tá ótimo. Aí aqui agora, eu vou dar um pause aqui, precisa rodar tudo. Perguntei. Agora eu sei exatamente onde que está o erro. Então, agora eu posso trabalhar em cima dos erros que o script trouxe, né? Porque sempre vai acontecer erro. Então, vamos dizer aqui que aqui agora eu sei que não tem erro na linha 1, mas que tem erro na linha 2, na linha 3 e assim por diante. Você pode saber o motivo do erro clicando em cima de onde estou. Quando passou o erro, deixa eu ver se não tá ali. Ele já dá uma mensagem ok, tá? Normalmente 200 é a resposta ok, significa que passou aquela partezinha. Essa primeira parte é só o acesso ao login, ou acesso ao URL. Aqui aí ele vai dizer se passou. E quando chegar aqui que eu clicar no 2, ele já deu um erro. Ele já disse aqui o motivo desse erro, certo? Normalmente ele dá erro de erro interno, né? Interno erro. E aí eu posso agora ver aqui, eu posso explorar, né? Para saber mais sobre esse erro. Eu posso aqui em requisição. Eu posso ir aqui em requisição, certo? Tem duas páginas aqui, tá vendo? Tem o all e o passage. Aqui eu posso ver, se eu inserir alguma coisa no sistema, dependendo aqui de onde eu tô, eu posso ver aqui o que foi inserido, ver algumas coisas aqui, se está trazendo vazio, algum campo que deveria estar vindo preenchido. Então, se você faz uma gravação de uma tela que ele tem ID, vamos dizer que você tem uma tela de cadastro de usuário e que você tem lá a validação de CPF. Aí, quando você rodar uma vez, quando você estava gravando, você rodou, você estava gravando de emitter, com o Blaze Emitter, né? Ele já fez aquele cadastro daquele CPF. Ele pegou e guardou no script aquele CPF que já está cadastrado na base. Quando você rodar de novo o JMeter, ele vai dar erro. Por quê? Porque aquele CPF já está cadastrado. Então, pode ser que ou ele traga vazio aqui, ou ele traga o mesmo CPF. E aí você tem que fazer o quê? Fazer a configuração agora dos dados de entrada, né? Então, você pode ver aqui que aqui é onde você vai passar os parâmetros. Isso daqui é o que você tem lá na tela, né? Quando você inspeciona a tela, se eu chegar aqui no Google, e inspecionar, né? Na verdade, aquele script é da tela anterior, né? Mas eu vou inspecionar esse. Então, cheguei aqui, inspecionei a tela, eu vou ver os elementos que ele está utilizando lá no JMeter também. Eu posso chegar aqui. Posso entrar aqui e ver o que ele está trazendo para mim. E acompanhar. E aí, tipo, aqui, é isso que ele faz. Ele pega todas essas informações aqui e traz. Sendo que, tipo, a maioria das vezes, isso daqui, normalmente, é um item que está sempre no passo a passo do próprio aqui. Ele faz a gravação do... Deixa eu tentar explicar. Deixa eu clicar aqui. Quando eu chego aqui em requisição, HTTP. Tá vendo? Eu posso, dependendo do parâmetro que eu quero usar, se eu procurar aqui, copiei tudo sem querer. Se eu procurar aqui, deixa eu copiar de novo lá, peraí. Esse barulhinho do gato, tá? Ele vai me dizer se achou ou não. Mas não é aqui, não.
bem? Aquele parâmetro ali é referente. Deixa eu botar mais pra cá. É referente a esse item aqui. E aí agora eu posso fazer o parâmetro, né? Então, tipo assim, eu já sei que aquele elemento é aquele ali. E aí eu posso, vamos dizer que aqui eu tenha, na verdade, uma tela de login e senha. E aí o que é que eu faço para parametrizar? Eu coloco aqui S, e é assim que se usa o parâmetro no Gmeter, chave, né? E aí eu coloco, vamos dizer, usuário. Ou se tivesse aqui senha, vamos dizer que aqui estava senha, eu coloco aqui senha. Mas para fazer esse parâmetro, eu tenho que fazer uma exportação CSV com todos os usuários e senhas. Então, como é que eu faço isso? Eu chego aqui no tester, onde eu coloquei aqui, adicionar, elemento de configuração, configuração dos dados CSV. E aqui eu pego o meu Excel, onde tem todos os logins e senhas, certo? E aí o que é que eu faço? Eu vou botar aqui exatamente nesse parâmetro, vamos dizer que eu botei aqui, você percebe que eu botei letra minúscula, todo o nome com letra minúscula. Então, lá no meu Excel, porque eu não separei o Excel para mostrar para vocês, mas eu acho que eu tenho em algum slide aqui, em algum outro slide deixa eu só olhar aqui no outro slide, aqui. Nesse aqui, você percebe que tem usuário e senha. Então, se eu colocasse aqui no Gmeter, eu tinha que botar com o usuário com letra maiúscula, por quê? Porque aqui, no meu Excel, ele tá com letra maiúscula sem acento, certo? E aqui a senha também, senha tá com letra maiúscula, então eu teria que colocar aqui no parâmetro exatamente como eu coloquei no Excel. Aí eu vou pedir o quê? Eu vou pedir pro Gmeter ignorar a primeira linha, que é o usuário e senha, e começar a pegar os usuários a partir da segunda linha. Ele vai fazer exatamente pegando da segunda linha, pegando o usuário e a senha. Se eu tenho uma tela que eu quero cadastrar dados diferentes para uma tela, né? Eu não quero repetir os dados que eu vou cadastrar em uma tela de cadastro, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou botar aqui todos os campos da tela, usuário, senha, vamos dizer que é CPF, nome, idade, vou colocar tudo aqui e vou colocar usuário por usuário, CPF, nome, idade de cada um deles, colocar aí e puxar no CSV esses dados e parametrizar aqui no sistema. Exatamente como eu estou fazendo aqui. Quando eu rodar esse script, ele vai pegar tudo e vai aqui trazendo resultado para mim. Ele vai trazer aqui no resultado para mim os dados de resposta na requisição. Aqui ele vai trazer exatamente os usuários e as senhas diferentes. Os usuários e a senha. Qual usuário que acessou isso aqui? Porque cada um aqui desse é um usuário. Como eu botei 10, cada um aqui desse é um usuário diferente. Só que o usuário que está acessando com a mesma senha, login e senha. Porque no caso aqui eu não estou simulando com vários usuários. Então, quando eu clico aqui, ele vai me dizer qual usuário, qual a senha que aquele usuário utilizou, qual os dados que ele utilizou, baseado naquele CSV que eu peguei, que eu cadastrei lá, e vai trazer tudo. E aí eu configuro aqui, a configuração do CSV é bem simples, eu procuro aqui o arquivo, né? Eu coloco aqui o nome das variáveis, separado por vírgula, vamos dizer aqui que é usuário, eu vou botar aqui usuário, você bota uma vírgula, coloca o próximo, senha, coloca uma vírgula, sempre lembrando que eu tenho que colocar exatamente como está lá no Excel. Eu vou agora pedir para ele ignorar a primeira linha, true. Ele vai ignorar aquela primeira linha que é o cabeçalho, né, que eu coloquei, que é o usuário e senha. E eu posso colocar aqui, se é por grupo, por todos os usuários. Sendo que também eu posso fazer outra coisa. Eu posso fazer essa configuração dos usuários ou dos dados, tanto aqui, trazendo do Excel, de um Excel pronto. Vamos dizer que eu tenho alguns usuários, dependendo, né? Vamos dizer que é o login e senha, eu trouxe lá da base, então eu trouxe do CSV. Mas vamos dizer que eu quero fazer um cadastro do zero, eu simplesmente posso chegar aqui no Gmeter
posso fazer um elemento de configuração onde eu posso fazer uma variável definida pelo usuário. Eu posso colocar aqui várias variáveis que eu quero, com o valor e o nome daquela variável, né? Então, vamos dizer que eu quero um nome, um CPF novo, vou botar aqui, vou colocar o valor, e aí eu vou poder fazer toda a referência que eu coloquei lá, aqui no parâmetro aqui dentro, certo? Eu estou falando de uma forma bem superficial, porque na verdade é uma coisa bem prática que exige mais tempo para explicar tudo que dá para fazer. Uma coisa importante, que além que eu falei mais cedo, que é com respeito ao HTTPS, ele faz um parâmetro com a sua URL. Então, onde é que está isso? Ele está aqui. Então, aqui ele me trouxe duas URL. E aí, ele está utilizando esse nomezinho aqui como parâmetro. Ou seja, eu posso, em vez de copiar aqui, esse aqui, ele trouxe esse nomezinho aqui que está aqui. Que é aí que ele está trazendo. Você percebe que aqui ele já mudou, não está 1, está 2. Ou seja, ele já está usando a URL de baixo. Ele já está usando essa URL daqui de baixo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Você também pode configurar a porta, né? Se você quiser. No meu caso, na maioria das vezes, eu não preciso fazer isso. Aqui ele já grava automaticamente. Se ele é get, se ele é post. Tá vendo? Que é um post. Aqui ele está trazendo um JSON. Você pode mexer no JSON também. Não é só aqui na configuração você não precisa parametrizar somente aqui. Ou seja, eu posso pegar esse parâmetro aqui. Se eu trouxe uma tela que ele vem em formato JSON, eu posso chegar simplesmente aqui e parametrizar a minha informação que está trazendo aqui no formato JSON. Vamos dizer que é esse aqui, tá? Eu vou mexer aqui, mas eu sei que não é. Vamos dizer, eu vou botar aqui o parâmetro que eu quero dentro do JSON. Ele vai pegar esse parâmetro, mesmo que esteja aqui dentro, e vai utilizar no meu script. Aqui já são outras configurações, são um pouco mais detalhadas, né? Acho que não é necessário falar disso agora. Uma outra coisa às vezes, quando você traz do BlazeMeter para o JMeter a exportação, às vezes, não é sempre, na maioria das vezes ele já traz na ordem certa. Então, é muito raro eu ter que acertar isso aqui. Mas acontece de vir assim, né, todo desorganizado, e eu precisar reordenar. Então, o que é que eu faço? Eu chego lá no Google, ou no navegador que eu utilizei, né, que normalmente é o Google, porque é o Google que tem a extensão do BlazeMeter, e vou fazer a inspeção e vou pegar e ver lá a ordem que o próprio sistema, né, do web, ele está trazendo esses scripts, e aí vou reordenar aqui o que o BlazeMeter trouxe errado. Como é que eu faço isso? Então, se eu quero que isso aqui, na verdade, não era para ser aqui, vamos dizer, era para ser em cima, aí eu chego aqui, dou um loop, ele sobe. Aí ele vai subir, mas o problema é que você vai ter que subir linha por linha. Aí se tiver muito desorganizado, vai dar um trabalhão. E aí você vai reorganizando aqui até que fique certo o seu script e você possa subir ele. Deixa eu ver o que mais. O relatório de sumário, que foi isso que eu esqueci de falar, é um relatório importante caso o cliente ele acompanhe, né, toda a performance que você faz utilizando o JMeter. Então, aqui para ele, o que importa para mim lá no meu caso, né, o que importa é vir aqui 0 erro, não pode ter erro aqui. Então, aqui já está com erro, então ele não aceita. Então, aqui tinha que vir todo mundo 100%. Então, aqui o que é que importa para ele lá é isso. Então, ele vai fazer uma comparação. Então, se eu estou com um sistema que era legado, vamos dizer que esse sistema legado, ele tinha 3 telas. Aí, agora, eu botei a 4ª tela. Aí, antes de eu rodar o JMeter com a tela nova, eu rodo com o sistema como estava antes, com as 3 telas, e vejo aqui o que é que é um relatório de comparação, né? Eu vejo aqui como estava, se estava já vindo com erro, se estava com alguma coisa específica, se o servidor estava aguentando antes e depois parou de aguentar, né, quando eu botei a tela nova, e depois eu rodo de novo.
Agora tem 4 telas, que é a tela que eu implementei, que é na versão 1.2. Aí eu rodo de novo o Gmeter, e aí eu pego e comparo esse relatório que o sistema gera, né, que o Gmeter gera, e comparo com o relatório anterior, quando não tinha a tela que eu implementei, no caso de ser um sistema legado. E esse relatório é apresentado ao cliente, e o cliente vê, tipo, antes estava funcionando e agora não está, depois que botou essa tela. Então, vamos ver o que aqui pode acontecer, o que aqui tem que para tirar no código, alguma coisa assim, para fazer com que o sistema fique com uma performance melhor. Entendeu? Deixa eu ver. É mais ou menos isso. Eu acho que o básico, né, que eu queria passar para vocês, que o mundo do Gmeter é um pouco maior que isso. O que eu faço no dia a dia básico é isso, mas obviamente que tem mais detalhes nas configurações, que depende de tela para tela. Eu estava até falando com um rapaz, né, lá do trabalho, que é um amigo que ele me ajuda, né, quando eu tô prestes a entregar sprint. Por exemplo, eu tô agora tava para gravar 30 telas diferentes, para entregar agora essa semana. Não vai dar tempo, ou seja, eu precisava mais de 30 horas para fazer todas as gravações de todos os scripts e as configurações, e aí estava conversando que realmente, para cada tela específica que você gravar lá no Gmeter, que você fazer a exportação, ou você pode demorar 20 minutos fazendo a configuração, ou você pode demorar 3 dias, que foi o que eu já demorei para fazer a configuração do Gmeter, porque estava dando um erro que ninguém sabia por quê. A empresa toda não sabia, inclusive eu coloquei lá no LinkedIn pedindo ajuda na época, porque eu não sabia. Quem me ajudou, inclusive, foi o Júlio, não sei se vocês conhecem, o Júlio, que é de São Paulo, ele é bastante referência em testes. Ele me ajudou com isso, que foi um erro que, tipo, nunca tinha acontecido, que eu precisava fazer download de imagem. Então, eu tinha gravado o script numa tela de download. E aí, quando eu colocava a imagem, né, que eu tava... Quando eu colocava a imagem que eu exportava para o Gmeter, obviamente, ele só pegava o nome da imagem, mas ele não trazia a imagem. E aí precisava fazer umas configurações um pouco mais avançadas do Gmeter, que no caso era colocar aqui, né, o file, colocar a imagem lá na pasta e trazer essa imagem para cá. Só que para descobrir isso, demorou 3 dias, entendeu? Então é isso, gente. Vocês podem estar... Eu estou abrindo agora para dúvidas, né, caso vocês queiram tirar. Posso falar? Eu trabalho com desenvolvimento, mas me deram uma missão recentemente de justamente fazer teste de performance de um projeto para a Bolsa de Valores, que são cálculos. E aí, quando a gente trabalhou junto lá na Capgemini, né, quando você postou lá, e caiu como uma luva isso aí, porque eu sinceramente não sou da área de teste, mas com o conteúdo que você apresentou aí, pelo menos essa parte de performance, eu acho que eu já vou ter um direcionamento. O resto eu vou ver a nível de framework lá, da arquitetura que foi montada. Mas assim, foi bacana, gostei da explicação. Foi um pontapé inicial para o framework. Eu acho que quem está na live aí deve ter gostado também. A minha dúvida é em relação a nível de microserviço, né? Porque hoje a gente sempre, a maioria dos projetos são com essa arquitetura, mas como você postou ali, quando você colocou a URL ali, eu acho que se eu colocar também qualquer endpoint lá, eu acho que ele vai funcionar também. Você tirou minha dúvida explicando. Mas eu tenho uma apresentação que eu fiz um post lá no LinkedIn, que ele tem um passo a passo e tá gravado, que eu não sei se tá gravando esse aqui. Aí, se você quiser, você pode olhar lá para ver se atende, né, o passo a passo que tá lá para você começar a fazer isso aí. Tá bom, então. Beleza. Oi, Rebeca, Nayara aqui. Eu Oi, Nayara. vou dar uma lida aqui no chat, tá? Tá dando para ouvir tranquilamente? Tá vindo, tô dando. Deixa eu Pronto. abrir o chat, que eu não tô vendo. Tá, vou começar aqui com a primeira. Na verdade, foi Carvalho, né? Tem assim, Carvalho Developer. Ele perguntou, será mostrado como faz a instalação e rodar algum teste de exemplo? Eu acho que atendeu. Eu acho que
Carvalho, se tiver. Tá aí ainda? Tá. Eu acho que deu para atender, não foi essa pergunta? Ah, sim, é porque ele Foi? queria saber como é que fazia a instalação, né? Isso, A se a é, instalação e como a rodar. instalação é simples, é. Como eu falei, a instalação é só fazer o download, o Jmeter, a instalação é simples. Se for para fazer algo básico, né? Dependendo, às vezes você tem que fazer uma configuração mais avançada, que é só, tipo, fazer a configuração do Java, né? Mas isso, a princípio, se você for fazer um script básico, não é necessário. Você só faz baixar lá, fazer um download, né, no site do Jmeter. Eu até separei algumas coisas aqui, que eu esqueci até de mostrar para vocês, que eu acho importante. Fui eu que fiz a pergunta, tá? Meu nome é Felipe, eu coloquei meu sobrenome é Carvalho. Atendeu exatamente o que eu perguntei bem antes de você começar, na apresentação mesmo, eu perguntei. Então, o que você mostrou atendeu exatamente, você mostrou como é que baixa o arquivo, e rodou um teste de exemplo. Uma outra dúvida que eu gostaria de perguntar o BlazeMeter, ele é basicamente para gravar o caminho, as URLs, para eu importar no Jmeter, é isso? Isso. Aí, tipo, ele vai fazer um passo a passo aqui, tudo que você fizer, ele vai fazer uma gravação e depois ele vai utilizar ele no Jmeter. Correto. Tá ok, então, obrigado, viu? E parabéns pela iniciativa aí de vocês. É muito difícil achar material de Jmeter e ele é bem visto assim, pelas empresas, pelo que eu vejo. E parabéns para vocês aí, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que eu vou falar é exatamente isso, porque, tipo, muitas pessoas têm dificuldade em achar essas documentações sobre o Jmeter, só que, na verdade, ela tá bem assim, bem fácil de achar, né? Tipo, entre aspas, né? Quando você chega lá no BlazeMeter, porque poucas pessoas, eu acho, que conhecem o BlazeMeter, não são todas as pessoas, pelo menos aqui em Salvador. Acho que em São Paulo, acho que é mais conhecido o BlazeMeter. E o Jmeter também. Algumas ferramentas, eu acho que eu estou utilizando na empresa lá, algumas pessoas, acho que em São Paulo, acho que é muito utilizado, né, pelo pessoal de teste. E aí, o que acontece? Tem um próprio, onde você vai fazer o download do Jmeter, tem a própria documentação nesse site aqui, jmeter.apache.org, eu vou deixar aqui para vocês, eu vou botar aí no chat. E também tem duas coisas importantíssimas que eu queria falar, que é a documentação do BlazeMeter, que ele não fala só sobre o BlazeMeter, ele também fala sobre o Jmeter. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rebeca também tem mais perguntas, viu? Viu? Deixa eu só... Deixa eu compartilhar a tela que eu esqueci e tirei, né? Peraí. Agora não está apresentando, é isso mesmo, só está com sua tela. Não, tá tranquilo. Deixa eu pôr aqui. Esse aqui é o site que eu falei na estante, é o próprio site do Jmeter, onde você vai fazer o download do Jmeter. Ele tem a própria documentação aqui, né? Ele e é bem explicado, não é algo assim, tipo, difícil. A dificuldade é só que você vai ler, né? Não tem a prática, não tem vídeo. Então, você tem que ler aqui e para tentar entender. Mas também tem aqui a própria documentação do BlazeMeter, que é fácil, também a explicação é fácil, eles têm vários exemplos, tem print de tela, tem, se não me engano, tem GIF também, né, explicando algumas coisas, tem um passo a passo bem interessante. Para quem está começando, essas documentações são muito importantes, certo? E tem o que eu acho interessante para quem está começando, e quem sabe um pouco de inglês, né? No meu caso, eu não falo muito inglês, então eu estou usando uma técnica para conseguir entender o curso, que eu ficar, tipo, olhando o vídeo mesmo, prestar atenção no vídeo, né? Enquanto eu ainda estou fazendo o curso de inglês, né? Eu não estou entendendo completamente, e aí olhando o vídeo para ver o passo a passo que a professora do curso aqui faz, né? Então, quem sabe inglês ou que tem um pouco de conhecimento, vai sair, esse curso daqui é importante. Nesse site aqui, que eu vou deixar aí para vocês, BlazeMeter University, ele tem, deixa eu... Cadê? Ele tem um curso gratuito,
Se eu não me engano, você só vai pagar a certificação, mas o curso é gratuito. Tem a introdução do do JMeter, né? Tem o mais avançadinho e também tem o do BlazerMeter, como utilizar ele. Todos esses cursos são gratuitos. Inclusive, eu estou fazendo, acho que é esse, ou não sei se é esse. Um desses dois aqui, que é gratuito. Ele tem vários testes no meio do seu aprendizado. Eu não escutei bem o que você falou. Não, acho que Lore que se atrapalhou ali com a câmera. Pode ficar tranquilo, pode seguir. Aí aqui, onde tem um curso, é bem fácil de coisa, só que é em inglês mesmo. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar para vocês aqui, que eu tô aberto em algum lugar aqui. Acho que é aqui. Aqui. Ele tem, a cada 4 aulas, normalmente ele tem uma verificação de conhecimento, certo? Eu tinha começado ele antes, só que eu perdi a conta e tive que refazer de novo. E aí, só que aí o teste mesmo, para fazer a certificação, pelo menos quando eu olhei no ano passado, ele era pago. Ele é pago em dólar, inclusive. Mas, o curso é gratuito. O curso é a base do teste. Então, para quem quer tirar a certificação, faz o curso gratuito, que é muito amplo, muito detalhado também, só que o detalhe é que é em inglês. Entendeu? Podem tirar dúvida de novo. Era só isso que eu queria falar. Eu esqueci. Não, tranquilo. Deixa eu te fazer logo 2, tá? Uma de Franklin aqui, perguntando se é possível fazer teste de estresse para APIs e se você tinha exemplo. Franklin continuou perguntando o seguinte: quais os dashboards e report mais utilizados no JMeter? Pronto. E tem mais umas 4. Tá. Teste de stress não faço no JMeter, inclusive nem sei como é que faz no JMeter. Eu faço testes de... como posso dizer? JMeter, os 2 testes que eu faço, só esses mesmo. Teste de performance e concorrência. Não faço mais nada fora disso daí. E dashboard e report. Quando fala dashboard e report, é aquele relatório que eu mostrei lá? Eu creio que seja esse. Geralmente usam de árvore, né? Tem uma opção lá de árvore. Eu acho que seja exatamente essa parte, né? Isso que gera o relatório. Franklin tá aí, se quiser. Isso, tô aqui. Prazer, tá, Rebeca? Prazer. Minha dúvida é a seguinte, como é que você faz a análise dessas informações e se o único relatório que você utiliza é o relatório de sumário mesmo, ou você tem um dashboard, um gráfico aí onde você consegue analisar o que passou, os erros que deram, o desvio padrão, máximo, mínimo? Como é que você faz esse comparativo aí para saber se realmente os testes que você fez está dentro das suas expectativas? Normalmente, eu não analiso muito esses erros. Por quê? Porque esses erros, o JMeter é um pedido do cliente, é um específico do projeto que eu atuo. Então, as únicas informações que ele pede se for legado o sistema, né, que é um projeto que é um cliente que tem vários projetos, se for um projeto que for um sistema legado, é um comparativo de uma versão e outra. Uma versão com as telas daquela sprint, daquela release, com a versão anterior que não tinha aquelas histórias. E aí, eu faço 2 JMeters. Eu faço um como estava antes, com a versão antiga, e um com a versão nova. E faço o comparativo desse relatório daqui, se está... normalmente não é nem desse relatório daqui. Se está... por exemplo, se eu vou rodar com 10 usuários, vamos dizer, eu rodei aqui com 10 usuários, ele rodou normal, então quando chegar lá na outra versão, será que ele vai rodar normal também ou não? Aí é mais ou menos isso. Normalmente, detalhar o relatório mesmo, quem faz isso é o próprio cliente. A gente apenas envia o print do anterior, da versão antiga, com o nova, para ele analisar lá, entendeu? Essa análise mais profunda eu não faço. Eu faço só a configuração do JMeter mesmo. Pronto, Rebeca, deixa eu seguir aqui com mais perguntas, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu terminei. Pronto.
Franklin, pronto. A próxima pergunta é de Diogo. O Blazemeter funciona em quais navegadores? Possui algum limite para gravações? E aí, aproveitando esse gancho de Diogo, o Franklin perguntou o seguinte: não consigo fazer gravação pelo próprio Gmeter? Consegue. Só que eu nunca, no próprio Gmeter eu nunca fiz a gravação. Por quê? Na verdade, eu acho que eu fiz uma vez, logo quando eu estava ainda na CAP. Eu fiz uma gravação lá, no próprio Gmeter. Mas para mim fica mais interessante a ferramenta do Blazemeter. Para mim é muito mais fácil eu chegar e só clicar aqui na extensão e gravar e exportar. Lá no Gmeter mesmo, se eu não me engano, eu tinha que fazer o passo a passo, todo esse script aqui, todo esse passo aqui, que ele já vem pronto, esse HTTP, isso aqui, eu tenho que tudo, ele só traz quando eu trago um novo. Vou botar. Quando eu trago um novo, eu tenho que ir botando tudo que eu vou querendo. Então, vou botar aqui os grupos de usuários, aí eu tenho que fazer toda a configuração inicial do zero. Então, o Blazemeter ele já está tudo pronto. Eu só vou dar nome, ou separar e configurar os detalhezinhos. E o Blazemeter, outra pergunta, né? O Blazemeter, pelo que eu sei, só roda no Google Chrome. No Firefox, eu acho que eu já procurei lá e não achei o Blazemeter para rodar lá. Pronto, Oi. Pronto, Rebeca, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tiago, pronto, foi Vitor, na verdade, que perguntou aqui. Se tem alguma ferramenta open source que oferece ou que ofereça as mesmas funcionalidades. Tiago até comentou aqui, né, que faça as mesmas coisas que o Gmeter, eu acho um tanto difícil. Mas se você soubesse, tem alguma outra ferramenta que faz as mesmas funcionalidades que o Gmeter? Não sei, não conheço outra. Porque eu só utilizo o Gmeter mesmo. Raimundo perguntou aqui, vai mostrar algum exemplo na arquitetura de microserviços? Eu vou até tentar responder aí, viu? Eu acho que talvez o tempo também não seja suficiente, Raimundo, para ver essa questão de arquitetura de microserviços, pelo menos hoje, né? Inclusive, eu nunca fiz. Não, mas quando ela colocou, desculpa pessoal interromper, quando ela colocou o URL lá, é o mesmo conceito. Microserviço a gente colocaria os endpoints lá de cada verbo do projeto que foi montado, e aí ele se encaixaria na mesma conjuntura do URL que ela colocou lá, o www, entendeu? Só que talvez em alguns casos tivesse que passar alguns parâmetros, como também ela passou lá, já no cadastro. É porque com microserviço você dispensa a tela, mas o exemplo também me deu condição de testar isso sem as telas. Tá tranquilo. Eu conheço o Rebequinha lá da CAP, ela já tá aqui em São Paulo, Rebeca? Não, tô em Salvador. É São Paulo ainda, né? Já tô um ano aqui em São Paulo, eu sou analista da Indra Company. Mas também, às vezes, dependendo do projeto, nós mesmos fazemos os testes. Não temos o privilégio de ter um tester, aí tem que correr atrás das ferramentas aí de vez em quando. Lá na empresa também tem... Como é? Os desenvolvedores, inclusive nesse sprint que eu falei, nesse instante, que está com 30 histórias para gravar, quem está me ajudando é justamente os desenvolvedores, né? Então, eles aprenderam a ferramenta, eles não conheciam, e aprenderam a ferramenta para justamente ajudar, quando tiver um sprint muito grande, ajudar nessa gravação e nessas configurações do Gmeter, né? Para o relatório. Entendi. É porque, na verdade, assim, como o conhecimento é mais técnico da ferramenta, né? O conhecimento do negócio é do cliente mesmo. Então, o relatório, ele que tem que avaliar os resultados, né? Sua obrigação, seu objetivo é gerar os dados para ele. Essa parte aí a gente se debate muito porque acha que o profissional de TI tem que avaliar relatório, nem sempre, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Na verdade, são duas, né? Lorena perguntou se tem como configurar pontos de verificação dos cenários pelo Gmeter. E aproveitando aqui, Tiago perguntou o seguinte, Rebeca,
Neste exemplo de cadastro de um e-mail, eu poderia criar uma planilha Excel com os campos e os dados e exportar no Gmeter para ele fazer o cadastro? Precisaria também fazer a gravação? Deixa eu ler de novo essa pergunta, porque eu não entendi direito. Foi 19,54, Tiago Torres. Tiago, se tiver aí, pode perguntar, desativar o microfone. É que eu tô tentando... Tá ouvindo aí? Pronto, tá dando para ouvir sim. Tá, boa noite. Eu acredito que ela meio que já respondeu, né, apresentando aí, mas a pergunta era simplesmente se eu poderia criar um arquivo, né, e sem ter a necessidade de eu ter que ficar gravando as telas. Mas normalmente eu utilizaria a própria ferramenta de Gmeter para fazer as configurações desde o zero, né? Foi isso que você falou. Aí eu compreendi. Uhum. É possível, só que é mais trabalhoso se fazer do zero, entendeu? Pelo menos eu acho mais trabalhoso se fazer do zero. Porque o Gmeter, se for uma tela pequena mesmo, você grava rapidinho, exporta e configura. Às vezes demora no máximo 40 minutos, dependendo do tamanho da tela. Entendeu? Posso fazer isso. Compreendi, obrigado. Nada. Tem mais uma pergunta aqui, Rebeca. Franklin. O de Lore? O de Lore não, é verdade. Dá para fazer, lá tem um assert, né? Dentro do Gmeter tem um assert, que é o que a gente também utiliza no Selenium para fazer o Selenium WebDriver, né? Para fazer as validações das telas, e lá também tem. Só que eu normalmente não utilizo. Por quê? Porque as telas que eu entrego para o cliente, normalmente as únicas validações que tem, assim, tipo... A validação mesmo eu faço no teste manual. E aí, a validação dentro do Gmeter não é necessário. O Gmeter realmente vai fazer só o fluxo que ele pediu. Mas é possível fazer lá as verificações. De verificação de nome, verificação de tamanho de campo, essas coisas também. Se CPF é válido ou inválido. Só que no caso de CPF, eu uso um script pronto, porque eu nem estou com o Gmeter, o script aqui. Mas ele tem um Gmeter pronto, que é um código em JavaScript, por exemplo, que ele faz a validação do CPF. E aí, dependendo, utilizando esse script, dentro do próprio Gmeter, ele faz a verificação de um CPF válido ou inválido, por exemplo. Entendeu? Dá para fazer várias verificações. Mais duas perguntas. Franklin, para estruturar esse tipo de teste em integração contínua, não é isso? É utilizado só o Blazemeter? E Hugo perguntou o seguinte: nos seus projetos mais recentes, quais as causas dos problemas mais encontrados nos erros do Gmeter e o que o pessoal costuma arrumar? Então, a primeira pergunta eu já esqueci. Eu vou responder a de Hugo e depois eu volto para a Camila. Pronto, depois que eu vi que você já está até visualizando o chat, né? Parou a apresentação, foi mal. Não, que nada, fica à vontade. A de Hugo, nos projetos que eu tenho, o que dá mais erro é justamente... Normalmente agora que já estamos entendendo mais, né, o sistema, o que é que vai dar erro, não costuma dar mais tanto erro. Dá erro se for uma coisa que eu nunca gravei, nunca fiz no script, nunca fiz a configuração, aí vai dar erro. Ou, deixa eu ver, um erro bastante, tipo assim, se eu faço uma gravação hoje, né, no sistema, e aí eu envio para o cliente, ele roda aquele script, e aí eu vou e faço um novo código em cima daquele script, em cima daquela tela que eu já enviei, daquela versão antiga, né? E aí gera uma nova versão. O que acontece? Às vezes o cliente demora de fazer a homologação. E aí que acontece que às vezes na tela já aconteceu uma funcionalidade nova. E aí eu preciso fazer o quê? Vai dar erro. Vai dar erro por quê? Porque eu gravei na versão anterior, não na versão nova. Então esse é um erro que acontece, e aí normalmente tem que voltar à versão anterior, ou eu tenho que gravar novamente todo aquele script, configurar tudo de novo. Eu posso reutilizar também, tá? Eu posso reutilizar script de Gmeter, vamos dizer que eu estou numa tela que eu sei que vou passar pelo login
e não muda, né, o login e senha. Então, eu já deixo um script pronto de login e senha, separado. Eu só faço o quê? Toda vez que eu rodar, for fazer a gravação, em vez de eu ter todo o passo a passo de fazer a gravação do início, né, login, senha, tarará, eu só vou para a tela que eu preciso, né, para o menu que eu preciso, faço a gravação dali e reutilizo o script que eu já tenho pronto, que é login e senha, vamos dizer assim. Então, tem os erros que dá normalmente é esse daí, erro por culpa mais do cliente do que nosso, entendeu? Entendi. Em questão mesmo de, primeiro, obrigado, né, pela apresentação, parabéns pela iniciativa, e por estar esclarecendo as dúvidas. Em relação ao reporte dos desenvolvedores, eles chegam a evidenciar para você o que costuma ser o motivo dos erros que mais acontecem quando dá pau nas requisições? Não. Agora, só aconteceu uma vez, eu falei na apresentação, não sei se vocês escutaram, que eu demorei 3 dias para fazer um script. Na verdade, eu configurou, fez a gravação, fez a configuração do script. E aí, nessa configuração, aconteceu vários erros, né? Esse erro da imagem, que foi o que fez demorar 3 dias, e um outro erro, que era, tipo, um script, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar, aqui eu já tirei. Quando eu baixava o arquivo, ele trazia várias requisições, mais de 50 só para logar na tela. E aí, eu poderia simplesmente passar isso, tipo assim, eu poderia configurar tranquilamente e entregar para o cliente. Só que aí já, essa quantidade de requisições que estava fazendo para logar no sistema, já era um problema técnico, era um problema de desenvolvimento do código. Por quê? Porque provavelmente o código não estava tendo repetição, estava repetindo um documento, estava repetindo várias coisas, e acaba que interferia, que apresentava na tela de uma forma que estava demorando muito para a tela logar e tal, e estava trazendo todas aquelas requisições. Então, nesse momento específico, a gente teve que sentar, eu e mais 2 desenvolvedores, para tentar solucionar esse problema da dinâmica da tela, entendeu? Tipo, o desenvolvedor pensar em uma forma de diminuir o número de requisições, limpar um pouco o código, essas coisas assim, para, como fosse para o cliente, ele não visse tudo aquela requisição toda para logar no sistema, entendeu? Entendi. Recentemente tive até um problema parecido com a requisição desnecessária. Eu só fui lá e simplesmente excluí elas, que estava dando pau, e funcionou normalmente o script. É isso mesmo. Você pode desabilitar, né, se for um script grande, e você já souber o que você pode desabilitar ou não, você pode desabilitar algumas requisições e rodar só o que for necessário, para ele rodar mais rápido. Né? Perfeito, obrigado. Nada, desculpa. Falta mais alguma coisa? Tem uma pergunta agora de Leandro. Ele fez agora. Não o calibrou de emitir com seus números para chegar lá. Tem como explicar, Leandro? Tem como explicar isso aqui, Leandro? Oi, Rebeca, boa noite. Tem sim. Boa noite. Eu peguei só um pedaço da sua apresentação e eu queria entender uma coisa. Você disse que você não chega a fazer essas análises. Não. Você disse que o cliente ele chega para você e fala, eu quero que você teste com X usuários, ou seja, os seus V-users, e me compare o tempo de resposta, né, que é o seu throughput, que é a sua vazão. Você chega a fazer alguma calibração no JMeter? Porque não necessariamente você está usando 5 usuários para uma determinada aplicação, e pega esse mesmo número de X usuários, não significa que esse é um problema de performance. Até porque a quantidade é muito pouca. Eu vi lá o seu script, parece que você utiliza acho que 10 usuários, né? E aí não tem uma concorrência, então assim, eu queria saber, é uma pergunta um pouco mais técnica, se você faz utilização de ramp-up, porque também a aplicação ela tem um tempo, né, dependendo da arquitetura que você está utilizando, se você tem um Big IP aí no meio, até ela começar a ter um problema, um gargalo de performance. Queria saber se você usa alguma coisa.
para falar isso para os seus clientes? Não, só surgiu um problema uma vez em um dos sistemas que a gente estava rodando, que a gente percebeu que com 10 usuários, por mais incrível que pareça, que eu vou falar para vocês, com 10 usuários o sistema não estava logando. Quando colocava 10 usuários, o sistema simplesmente não logava, de jeito nenhum. E foi exatamente esse sistema que tinha essas aquisições muito grandes, de mais de 50 por passo a passo. E aí, tipo, nesse caso específico, foi necessário subir, né, essa questão, para mudar o servidor, para com que aguentasse a quantidade de usuários maiores, né? Porque não estava conseguindo. Então, tipo assim, se tinha um pico muito grande de usuários, vamos dizer que quando dava 6 horas o pico diminuía de usuários, então ele entrava no sistema normal. Mas quando estava em um horário comercial, né, de 3 às 5, vamos dizer, o sistema não entrava de jeito nenhum com mais de 10 usuários. Então, normalmente eu não faço essa análise, não faço normalmente de jeito nenhum. Mas nesse caso específico, além de estar me atrapalhando no teste, na gravação do meu script, eu não estava conseguindo logar na tela, e com certeza quando eu levasse isso para o cliente, ele também não conseguiria, sendo que eu teria que fazer isso com no mínimo 25, ou seja, com 10 nem estava funcionando. Então, quando ele rodasse lá com 25, nem ia funcionar para ele. Então, nesse caso específico, eu precisei meio que analisar mais superficialmente, porque eu normalmente não faço essa análise e tenho que conhecer mais, né, essa parte de analisar os resultados do Gmeter. E nesse caso específico foi que eu fiz essa análise, entendeu? Legal, obrigado. Nada, disponha. Gente, eu queria aproveitar a oportunidade, agradecer, né? Se não tiver mais dúvida, agradecer a presença de todos. Eu queria só reforçar, né, que o grupo de testadores da Bahia, a intenção é justamente essa, da gente estar sempre promovendo discussões sobre ferramentas, sobre alguma temática voltada aí técnica, alguma estratégia de teste. Dizer que, assim como Rebeca, como Marília, como Janda, que foram os 2 últimos palestrantes, né, na verdade agradecer de coração a Rebeca pela disponibilidade e dizer que estamos à disposição, entendeu? Para discutir temas. Rebeca, particularmente gostei, eu sempre sugeria, né, o uso do Gmeter, né, no PFC especificamente, com algumas turmas da escola técnica, né? E assim, eu achei extremamente válida a apresentação. Não sei se você viu os comentários, mas tiveram vários parabéns aqui. Obrigada pela sua, né, não só disponibilidade, mas assim, eu achei a apresentação particularmente muito objetiva. Se alguém quiser tecer algum comentário. Mas assim, top, eu vi alguns comentários aqui, sensacional, Rebeca. De verdade, agradecer. Pela tranquilidade, eu achei bem objetivo, não sei se ficou mais dúvidas, mas assim, se alguém, né, quiser se disponibilizar para comentar algo. Mas, de coração, agradecer, Rebeca, pela sua disponibilidade, viu? E compartilhar esse conhecimento com a gente. Eu que, na verdade, queria agradecer pelo convite, né? Pelo convite e pela atenção também de vocês, né? Não, Hugo, meu primeiro contato com o Gmeter foi na outra empresa, na Capgemini, que eu fui pega de surpresa, eu não sabia mexer, mas é isso. Aí agora que eu mexo sempre, mas antes eu não mexia. Obrigada, gente. Lori também queria Quem dar não uma me segue no palavrinha. LinkedIn, quiser me seguir no LinkedIn, de vez em quando eu posto alguns artigos lá de alguns assuntos, aí se vocês quiserem. Ótimo. Isso. Lori quer falar também? Lori, eu acho que o áudio dela tá zoado, né, Lori? Lori tá com mímicas ali. Eu vou comentar também, né? Agradecer aí a Rebeca pela incrível palestra aí, né? Nesse momento aí, tá? De quarentena aí, né? Todo mundo, muitas pessoas aqui prontas a aprender, né? Muita coisa ainda a descobrir. Inclusive, comentar sobre um ponto específico que você falou aí, Rebeca, da utilização do Gmeter. É importante a gente executar alguns testes
Entre esses, entre os que você falou, também teste de performance, teste de estresse, eu vi que a galera está querendo muito saber como é que eu executo testes em relação a APIs, como é que eu valido isso, como é que eu integro essa estrutura. Na empresa que eu trabalho hoje, a gente utiliza esse tipo de teste justamente para a gente validar a nossa estrutura de microserviço e ver também a capacidade em relação ao nível de usuário, a quantidade de usuários que a gente tem, né? Estressando o nosso microserviço para ter retornos específicos, né? A gente gera também alguns relatórios para analisar isso, para ver o fluxo, né, de uso disso, algumas coisas específicas. Foi muito bom, tá, a sua apresentação, eu vi que teve muitas coisas que eu não tinha visto ainda do JMeter e do BlazeMeter também. E por toda a equipe aqui, agradecer, né? A Ló não tá podendo falar, o microfone dela tá zoado, mas. Eu posso. Eu acho que agora pode, ó. Eu mudei de sala, gente. Desculpa, porque eu tô gravando também a apresentação pelo meu note, aí fica dando interferência. Ficou a mesma bagunça aí, tá? Mas assim, também achei maravilhoso. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu crescimento. Obrigada, Laura. Tá perdendo um pouco a timidez aí, então só mesmo a parabenizar. E eu queria lembrar vocês, pessoal, da nossa próxima talk, porque aqui o assunto não para, tá? A comunidade está voltando com tudo, tá todo mundo bem motivado, e é isso mesmo, a gente vai agregando um pouquinho de conhecimento de cada um. Então, assim, no próximo sábado a gente vai ter a participação do Lucas Santos, ele mesmo, do TesteCast aí, para conversar com a gente sobre testes de login. Então, tragam suas dúvidas, venham para a nossa talk, ela vai ter um formato um pouquinho diferente, vai ser mais um bate-papo, eu acredito que vai ser bem interessante, tá bom? E é isso. E Nai, pedir para você, né, a fotinha aí que você Pronto, sempre faz. Fechou. A gente não pode deixar passar. Beca, vou te pedir um favor, pronto. Pra poder ficar, eu tentar marcar aqui sua foto. Deixa eu arrumar o cabelo. Ó, gente, se quiserem desativar a câmera pra sair. Pronto, que aí a gente faz nosso registro de hoje. Rebeca, a última vez que a gente viu, tinha umas 28 pessoas, né, participando. Foi. Mais uma vez, parabéns, gente. E estamos à disposição, tá? Se quiserem marcar ou ferramenta, técnica, tirar dúvidas. Ó, tô com dúvida, bora marcar um encontro, estamos à disposição, tá? Pronto, vou fazer uma contagem aí, não muito legal, mas 1, 2, 3, tá, gente? 1, 2, 3. Rebeca, cadê? Pronto. Fechou, ficou muito legal. Pronto, massa. Fechou, gente. Fechou. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Próxima. Beijos. Beijo. Muito Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, gente. Até mais. Até. Restou nós. Lori, tô achando muito estranho isso. Lori?
levar esse tema aí depois, tá? Bora marcar aí um dia aí pra eu levar o tema de integração, automação de testes mobile, como é que o mercado tá enxergando isso, novo modelo, e aí a gente vê uma data aí, não tiver preparado mesmo, e aí eu apresento pra galera aí. Valeu! Oi, Lori. Eu ia logar Voltei. com minha conta pessoal, aí falei, oxe, Lori saiu também. Não, eu voltei só pra... Porque assim, se eu entrar com de novo agora na reunião aqui pelo computador, eu não vou conseguir falar, né? Não, tranquilo. Deixa eu ver se eu adiciono aqui, Vitor. Para... E tô usando pra renderizar aqui. E aí, muito legal, né, gente? Que legal. Foi, eu gostei. E tinha uma galerinha de São Paulo, você viu? Massa. Percebi, não sei, ela deve ter divulgado no... Ela divulgou no Coisa LinkedIn. É. Eu nem fiz dessa vez propaganda, porque tá sendo tão rápido que eu não vou mentir. É. Eu tô conseguindo respirar às vezes. Tô deixando mais pelo Insta mesmo, que é onde a gente decide que vai ficar divulgando evento, até pra ficar mais organizado, né? Eu tentei jogar no Facebook os 2 primeiros, né? Esse do Gemito eu realmente não consegui, me passei. Quando eu lembrei, só foi agora no fim do dia. Porque também foi muito corrida essa semana pra mim aqui no Senai. Tipo, muita reunião, muita coisa, então... Aí assim, no celular, pelo menos na reunião eu consigo fazer, entendeu? Sim. E ainda eu tava editando o vídeo. Você ainda nem deve ter visto o vídeo. Eu nem falei o que aconteceu. A gente perdeu quase 10 minutos de áudio, porque o que acontece? Eu tava usando fone de ouvido. E tava gravando e eu tava com fone de ouvido e Vitor não tinha conseguido colocar para gravar pelo computador dele. A sorte foi que eu consegui usar duas ferramentas. Em uma ficou bom o áudio, na outra ficou bom o vídeo. Mas mesmo o áudio, a gente perdeu aí alguns minutinhos. Foi? Talvez isso. Tenha que pedir a Marília para regravar alguma parte, só para não ficar assim com esse gap aí faltando. Certo, não tem problema não, Lori. Tá. E mais próximo a gente vai continuar usando o Meet, né? Na verdade, agora é mais por medo mesmo, né? Porque eu vi que tem como você colocar outras cams. Mas aí no